Eu decidi começar o discipulado porque eu estava numa zona de conforto aqui na igreja e eu queria me envolver mais no ministério, saber mais, aprender mais de Deus. Por isso que eu me dediquei ao discipulado. Eu queria ser um participante da igreja Água Viva. Teve uma época que eu me senti que eu estava muito estagnado na igreja, senti que eu não cresci espiritualmente, que eu só estava vindo aos domingos por vir mesmo. Aí quando eu abri a oportunidade, o pastor Samuel ele me convidou para fazer. Eu só ouvia falar a história de como era o discipulado, mas depois que eu comecei a fazer mesmo, eu entendi mesmo o verdadeiro significado. Eu decidi fazer o discipulado porque eu senti uma necessidade de conhecer a Deus e buscar entendimento da palavra. Eu comecei a fazer o discipulado até um pouco tarde, porque eu já tinha mais de um ano de igreja. Depois eu percebi que eu podia ter começado antes, podia ter aprendido antes, mas a ideia que eu tinha, errônea, que eu estava fazendo o discipulado para ensinar alguém, para eu aprender sobre a Bíblia, para eu conhecer melhor a Bíblia, para estar ajudando as pessoas. Depois, com o tempo, eu fui percebendo que a primeira pessoa que eu tinha que ajudar era a mim mesma. O meu maior desafio durante o discipulado foi conciliar o meu tempo da faculdade com as aulas, né? E quando eu comecei a fazer meu TCC, eu tinha que entregar o TCC e ao mesmo tempo ter que decorar Romanos 8. Aí não foi uma coisa muito fácil de se fazer. O desafio para mim foi a questão do perdão. Por que eu tinha que perdoar alguém que me destratava ou alguém que me magoava? Esse para mim foi assim, até eu entender e aceitar foi a parte mais difícil. Uma das questões, teve várias discussões minhas com Deus que eu não aceitava. E com o tempo eu fui entendendo que quem estava errado realmente era eu. Aprendi a me relacionar com Deus, sendo transformada a cada dia por Ele e buscando imitar a Jesus Cristo para ser testemunha dele. O discipulado mudou a minha vida, a minha família, as minhas amizades, com os meus filhos e fez me ver com outros olhos o mundo. Isto me ajudou muito. Eu agradeço por ter terminado e hoje estar me formando. Antigamente eu servia a igreja somente porque eu fui convidado, né? Porque me colocaram lá. Mas com o tempo assim, eu fui mudando meu pensamento com o discipulado. Eu fui vendo que realmente o verdadeiro motivo da gente estar aqui é pra gente honrar o nome de Deus. E depois que eu fiz o discipulado, eu vejo que realmente o mais importante é que a gente tem que honrar o nome de Deus da melhor forma possível. O discipulado, ele mudou minha vida no sentido, em primeiro lugar, no meu relacionamento com Deus. Hoje eu entendo que eu tenho um relacionamento com Deus. Antes eu conhecia Ele uma distância muito grande. Antigamente eu pensava que para servir a casa de Deus era só entregar o melhor que eu tinha, né? A melhor forma possível. Mas com o discipulado eu vi que tem uma forma correta de eu fazer isso. E eu incentivo os irmãos a fazerem, porque dessa forma eles podem também estar aprendendo como servir a casa de Deus. Como o pastor Coach ensinou no culto, assim como o rei precisa ser treinado para exercer seu papel, nós cristãos também devemos ser preparados para sermos verdadeiros discípulos de Cristo. E assim, incentivo a todos os irmãos a fazerem o discipulado também. Eu aprendi muito lendo a Bíblia, conhecendo a postura que Deus colocava as pessoas, como Deus agiu na vida de José, como Deus agiu na vida de Moisés. E isso é importante porque assim, eu aprendi, eu cresci. E eu falo para todo mundo que vem me perguntar como é que é o discipulado, eu sempre incentivo a fazer. É importantíssimo, é uma bênção para a vida da gente. Eu sei que não é fácil terminar. No meio você vai deslizar, tentando desistir, mas os pastores vão estar ali para te auxiliar e fazer com que você continue para ser um cooperador de Cristo e testificar a Cristo.